Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática comigo, professor Robson Rosa, aqui no canal, Mais Aprovação, da professora Gisele. Hoje a nossa aula vai ser especial e voltada para você que vai fazer a prova aí de Nova Iguaçu, né, da Secretaria de Educação. Galera, banca Instituto Consulplan. Você já deve ter percebido que nas últimas aulas, nas últimas lives que eu fiz aqui no canal, eu venho falando sobre o Instituto Consulplan e pegando questões deste concurso. Hoje não vai ser diferente não. Só que eu trouxe para vocês uma coisa muito especial, que é o top 10, os 10 assuntos que mais caem nas provas de matemática dessa banca, o Instituto Consulplan. Afinal de contas, você sabe, né, que quando vai chegando perto da prova, né, eu falo sempre aqui, quem é meu aluno, quem me acompanha nas redes sociais, sabe disso, eu falo sempre que praticar por questões é a melhor forma de estudar, principalmente quando você está naquela reta final, que é o que vocês estão aí, faltando 10 dias, 5 dias, 7 dias, 15 dias para a prova, é a reta final, onde você precisa aprimorar os seus conhecimentos e não aprofundar os conhecimentos, você precisa aprimorar, melhorar a sua forma de realizar as questões, melhorar as suas técnicas, ganhar tempo de resolução, ganhar espaço da resolução da prova, ganhar sabedoria na hora de ler, e é isso que eu vou aos pouquinhos pulverizando para você durante essa live. Então, para você que não me conhece, né, vou até ficar pequenininho aqui, ali, meu nome é Robson Rosa e esse ali, o arroba Prof. Robson Rosa, tá ali no quadro para vocês me seguirem nas redes sociais, caso vocês gostem da minha aula, né? Vai que vocês gostam da minha forma de explicar, então tá ali nas redes sociais, caso vocês queiram me seguir. E eu começo a nossa aula de hoje falando para você. Você que se sente insegura, você que se sente inseguro quando o assunto é matemática, que tem medo e deixa sempre de lado, foca nas outras disciplinas e esquece que estudar matemática é tão importante quanto, mesmo que ela não seja a sua específica, mesmo que ela não valha tanto ponto quanto as outras, matemática é muito importante e geralmente é o que desequilibra no concurso. Porque a galera que vai de razoável a bem em matemática geralmente larga na frente da galera que vai mal. Você sabe que eu tô falando a verdade, não é? Se você é bom em matemática, parabéns, você já tá na frente de muita gente. Se você se sente fraco em matemática, você não é ruim. Se você se sente fraco em matemática e tem dificuldade, o teu problema é disciplina, constância, persistência. Olha quantas palavras importantes eu falei para você. Matemática é treino. Eu repito muito isso, né? Vocês que já assistiram a minha aula devem estar já cansado de ouvir, mas é para ficar cansado mesmo. É para ouvir isso todas as vezes. Matemática é treino. Quer ficar bom em matemática? Tem que praticar, tem que treinar, tem que fazer muitas questões. E aí, eu digo sempre no início das lives também, você não pode só pegar o material da live no dia da live. Vem aqui, já fica disponível para você, só você olhar aí na descrição do vídeo, que o pessoal aqui do canal sempre deixa para você o material previamente liberado, para que você baixe ele em PDF, estude, tente fazer as questões, já se acostume a estudar dessa forma. Não pega o material, imprima e fica assistindo a minha aula, não. Imprima o material, faça as questões, tente quebrar a cabeça, se teste, se coloque à prova e só depois você volta aqui para assistir a aula, tirar suas dúvidas e corrigir o que você não acertou. E lembre-se, aquela frase que eu falei nas primeiras lives aqui minha no canal, treinamento difícil, combate fácil. Quanto maior o nível de dificuldade que você leva no seu treinamento, mais fácil a sua prova será. Beleza? Então vamos que eu já falei pra caramba na aula de hoje. Vamos começar com o que interessa, com o que eu trouxe pra vocês, que é o top 10. Bom, meu povo, e minha pova,
Aqui para vocês, eu fiz um levantamento especificamente para vocês que vão fazer essa prova de Nova Iguaçu, tá? Um estudo que eu fiz desta banca e especificamente para concursos da área de educação. Eu adoro fazer esse tipo de estudo porque ele me dá um norte do que cai mais na banca. É certeza de que vai cair o top 1, por exemplo, conjuntos numéricos na sua prova? Não, não é certeza. Mas a probabilidade de que esse assunto que cai mais venha na sua prova no finalzinho agora de abril de Nova Iguaçu é muito grande. Porque quanto maior a quantidade de questões que já caiu, maior é a probabilidade de aparecer novamente. Então eu fiz o levantamento, vou explicar para vocês esse estudo que eu fiz para que você norteie o seu estudo nessa última semana, nessas 2 semanas. Não sei quando você vai estar assistindo, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravada. Enfim, pega a visão. Estou norteando os seus estudos. Veja bem, esse levantamento que eu fiz, deixa eu pegar meu marca-texto. Ele foi um estudo dos últimos 5 anos. 24, porque teve prova desse instituto em 2024, 23, 22, 21 e 20. Os últimos 5 anos, tá bom? Foram 285 questões no total de matemática que essa banca aplicou, tá bom? Nesse estudo que eu peguei um site de questões, né, de bancas, e baixei as questões para fazer esse levantamento e trazer para vocês em primeira mão. Dessas 285, separei em questões com nível de ensino fundamental, questões com nível de ensino médio e questões com nível de ensino superior. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você está fazendo um concurso que exige nível superior, você está aqui, dentro das 181 questões. Se você está fazendo uma prova que exige apenas nível médio, por exemplo, no inspetor de alunos, geralmente é isso, 75 questões foi o know-how que eu peguei ali, ensino médio. E se você faz uma prova que exige só ensino fundamental, eu não sei lá, vou pegar merendeira, vamos supor que merendeira exige apenas nível fundamental, tinham 29. Lembrando que todas essas 285 questões foram questões desse instituto, mas que estavam voltadas para a área de educação. E aí, galera, pasme, o top 10 são esses daqui. Conjuntos numéricos, geometria plana, análise combinatória, proporcionalidade e regra de 3, sequências e progressões, função do primeiro e do segundo grau, equação do primeiro grau, porcentagem, probabilidade, geometria espacial. Esses são os top 10. Quer dizer que é isso que vai cair na prova? Não, mas é o que tem mais chance de cair. Tem outras matérias que eu nem coloquei aqui, tá? E que caem também, mas é muito irrisória a quantidade de questões. Peguei só as principais. Então você, nessa reta final, vai focar em resolver questões desses tópicos. Se você tiver tempo para estudar durante o dia, sei lá, tem 4, 5 horas por dia para estudar, e tem 10 dias para a prova, você estuda um tópico desse por dia. Pega uma bateria de questões de cada um desses tópicos por dia. Por exemplo, no primeiro dia, você resolve só questões de conjuntos numéricos. No segundo dia, só questões de geometria plana. No terceiro, análise combinatória. E assim sucessivamente. Você tem 10 dias. Robson, eu tenho 10 dias, mas eu não tenho 5 horas. Não tem problema. Segue o mesmo ritmo, porém, pega menos questões. A quantidade ideal para você treinar por dia é em torno de 10 questões, se você pegar todo dia. Robson, mas eu não consigo, eu trabalho, eu não consigo estudar de segunda a segunda matemática. Cara, estuda de segunda a sábado, domingo você folga, mas dá tempo de fazer as 10 questões. Faz uma agora, faz uma na hora do seu almoço, faz uma quando você acorda de manhã. Quanto mais contato você tiver com a matemática, melhor você vai ficar. E a minha dica para você é que você estude um desses tópicos por dia. Não é estudar teoria, é estudar as questões, fazer a questão, quebrar a cabeça fazendo questão. Beleza? Robson, tá muito perto da prova, assisti essa live, não foi ao vivo. Eu assisti ela gravada e quase faltando uma semana para a prova. Então você vai pegar o top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Estuda esses 5, o resto tu não estuda.
faz só esses, porque agora é reta final. Não adianta ficar tentando estudar matéria que você não vai ter tempo de estudar. Você só vai ficar desesperada, só vai ficar desesperado. Não é bom fazer isso. Tá beleza? Então é isso que eu digo para vocês estudarem. Agora, o que significa cada um desses temas? Galera, conjuntos numéricos, eu fiz uma live aqui falando sobre isso. E uma live inteira. Números naturais, números inteiros, números racionais, números reais, tudo isso e operações com esses conjuntos. Tem aí para você aqui no canal Mais Aprovação. É só fuxicar aí um pouquinho e assistir a live. Beleza? Olha só, é o top 1, é o que mais cai. Afinal de contas, operações com números toda hora aparece. Beleza? Então tem aqui, ó, o top 1. O top 2, galera, é geometria plana, mas veja bem. Geometria plana é um conceito muito grande, por quê? Vai falar de triângulos, vai falar de quadriláteros, vai falar de área, vai falar de perímetro, vai falar de propriedades do triângulo, ângulos, beleza? Ângulos entre paralelas, é muito conteúdo. Então isso aqui, o que eu indico para vocês, vou até escrever aqui, ó, é você decorar as fórmulas. Decore as fórmulas e pratique exercícios. Beleza? Para essa matéria aqui, eu te indico decorar as fórmulas. É decorar mesmo. Mas, Robson, mas decorar fórmula é muito ruim. Eu sei que é ruim. Qual é o bizu que eu te dou? Escreve a fórmula no papel e sai colando pelas paredes do seu quarto. Cola no guarda-roupa para você olhar todo dia. É assim que a gente decora as fórmulas. E quando o assunto é geometria, é muita fórmula, você precisa decorar. Não tem jeito, eu não posso nem falar todas as fórmulas aqui, senão eu não vou ter tempo nessa live. Top 3, análise combinatória. Esse tópico é o que a galera acha que é mais fácil, mas chega na hora de fazer as questões erra. Escreve para mim aí se você não é essa pessoa. Ah, Robson, eu entendo toda a teoria. Eu sei a fórmula de arranjo, eu sei a fórmula de permutação, sei a fórmula de combinação, mas eu não consigo identificar qual eu tenho que usar na hora da prova. O teu problema é esse, e não é só seu não, é o de todo mundo. E esse problema está muito mais profundo do que a matemática, porque você precisa ter concentração na hora de ler as questões. Tem live aqui no canal do professor Thiago Nunes falando sobre esse assunto no RLM, né? Eles trabalham muito mais isso. Ele trabalhou muito isso quando a gente fala em RLM. Então você tem isso aqui no canal para estudar bastante. Beleza? O próximo tópico a gente vai ver hoje. Eu escolhi esse aqui para a gente estudar hoje, que é proporcionalidade e regra de 3. E por que eu escolhi esse assunto para a gente estudar hoje? Porque é um assunto que você com certeza acha fácil. Fala para mim se não é verdade. Já bota aí no chat para mim, assim ó, hashtag muito fácil. Só para eu saber se você acha a regra de 3 fácil ou difícil. Vai, escreve. Eu sei que você acha fácil, pode escrever, para de ficar com vergonha. Escreve aí no chat. Tá muito, regra de 3 é fácil, bota hashtag fácil, hashtag muito fácil, hashtag facílimo. Porque eu sei que você sempre acha a regra de 3 fácil. Então é um desafio que eu vou lançar para você na live de hoje. Se regra de 3 é fácil para você, eu te desafio. Enquanto eu estiver explicando as questões, desliga o som, pega o papel e faça a questão. Depois você volta para assistir a correção. Não é para sair da live não, é para pegar o papel, fazer e depois liga o som de novo aí do teu fone e venha assistir a correção para ver se você acertou ou não. Você vai ver que vai ter muita questão de regra de 3 que você vai errar, porque muitas vezes as pessoas esquecem que antes de resolver a regra de 3, não é só montar não. Você tem que ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Isso eu vou falar com você hoje. E o top 5, sequências numéricas e progressões. É aquela paradinha que vocês começam fazendo assim, ó. Quem é o próximo número? Você tá vendo que tá indo de 2 em 2, então você vai lá e coloca o próximo. Mas nem sempre é tão fácil assim. Às vezes, aparecem algumas progressões especiais, a nossa famosa progressão aritmética e a nossa progressão geométrica. Isso está dentro de sequências, são conceitos que costumam aparecer. Então, uma dica para você é que você pegue isso aqui também e faça, porque é corriqueiro isso nas provas.
Tá beleza? Já os próximos 5, bom, se você tiver mais tempo, indico que você estude também, ó. Equação do primeiro grau tem uma live minha aqui também. Uma das primeiras que eu fiz falando sobre equação do primeiro grau. Tá legal? Função do primeiro e do segundo, você também precisa estudar um pouco, tá? Porque ela é muito contextualizável. É bom que você veja. Porcentagem, se você souber o básico, já te ajuda. É só interpretar a questão e conseguir fazer. E aí, ó, probabilidade e geometria espacial. Galera, probabilidade você também já sabe que assunto é, porque você já está cansado de estudar isso junto com análise combinatória, porque eles caem, na maioria das vezes, na mesma questão. Então você também já sabe como estudar. E quem sabe mais pra frente a gente não faz uma live aqui sobre isso. Beleza? E, por fim, geometria espacial, que eu também te indico, como são muitos conteúdos, eu te indico decorar as fórmulas e fazer exercícios. O que é geometria espacial, Robson? É fórmulas de área e de volumes dos sólidos, cubo, cone, cilindro, esfera e assim sucessivamente. Beleza, galera? E aí, o que você achou desse top 10? Tá tranquilo? Tá favorável? Sabe tudo? Não sabe nada? Bateu o desespero? Escreve pra mim aí que eu quero saber de vocês. Cara, eu tenho certeza que geral vai estar desesperado agora. Fala aí pra mim. Calma. Não fiquem desesperados, não. Vai dar tudo certo, calma. Não adianta você querer apagar incêndio com um baldinho. Tem um monte de matéria para você estudar, aí você quer pegar todas ao mesmo tempo para estudar. Não. Foca um tópico de cada vez. Sempre do top 1 pro top 10. Foca no primeiro tópico. Tem live no canal, estuda. Faz questões. Beleza? Vamos para a aula de hoje, porque hoje eu já falei bastante, já dei bizu para vocês. E agora eu quero pegar esse tópico aí do Instituto Consulplan, voltado para essa prova de Nova Iguaçu que vocês vão fazer, começando com a regra de 3. Eu peguei questões bem atuais, beleza, galera? Vamos lá, então. Lembrando às senhoras e aos senhores que estão me assistindo aqui, ao vivo ou assistindo depois gravada, lembre-se, está com dúvida? Escreve no chat, que se eu não assistir isso ao vivo e não tirar a sua dúvida, você pode botar aqui depois, que assim que puder a gente faz alguma live, alguma coisa para poder te ajudar. Beleza? É sempre bom saber quais são as suas dúvidas. E não espera acabar a live para você postar a dúvida não, posta direto. Tô falando, sentiu a dúvida? Escreve. Se eu tirei sua dúvida depois, você vai lá e apaga. Beleza? Ou então, ó, tirou minha dúvida. Que aí já ajuda bastante. E lembre-se, a sua dúvida pode ser a dúvida da galera que está assistindo aqui também. Tá legal? Então vamos lá, galera. Começando. Instituto Consulplan 2022. Primeira questão de hoje. Em uma determinada creche, são gastos por dia 8 litros de leite para alimentar 20 crianças. Na mesma proporção, se tal creche passar a atender 35 crianças, a quantidade diária de litros de leite necessária para alimentar essas 35 crianças deverá ser de... Pessoal, primeira coisa, eu tô falando num problema sobre o seguinte, tem uma creche e nessa creche 8 litros de leite alimentam 20 crianças. Ele está falando o seguinte, a creche já não vai mais atender 20. Queremos aumentar o atendimento para 35 crianças. Como é que eu vou descobrir quantos litros de leite vão ser necessários para alimentar essas 35 crianças? Aí tem gente que já dá uma viajada e pensa, sei lá, vai que a pessoa consome mais leite que a outra. Como é que eu vou saber qual a quantidade que vão consumir se eu não sei se uma criança é maior, se uma criança é mais nova? Calma, não viaja não. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Na mesma proporção. Então, se uma criança consome 1 litro de leite, duas vão consumir 2,
3 vão consumir 3 e assim sucessivamente. Então, agora que a gente já entendeu o problema, a gente consegue montar as nossas relações entre as grandezas. E veja bem, porque eu vou te ensinar devagarzinho o que você precisa fazer no papel durante o treino, na sua cabeça durante a prova e como você vai resolver problemas como esse. Primeiro, você tem que relacionar as duas grandezas. Quais são as grandezas que estão sendo relacionadas? Litros de leite. E eu estou comparando isso com a quantidade de crianças. Confere. São as duas grandezas que eu estou relacionando. E repara, se eu tenho 20 crianças, eu preciso de 8 litros de leite. Elas estão diretamente relacionadas. Até aí tudo tranquilo? Agora repara, eu preciso descobrir quantos litros de leite eu vou precisar para alimentar 35 crianças. Vem comigo. Quantos litros de leite? Então é um valor desconhecido. Se é um valor desconhecido, eu preciso usar uma letra para representar. Então aqui, ó, dentro da coluna dos litros de leite, eu preciso colocar o X, porque é o valor de leite que eu preciso descobrir. Então, tudo que eu quero descobrir, eu coloco uma letra para representar. Coloquei o X. Até aí tudo bem? E repara, eu preciso colocar litros de leite na mesma coluna, quantidade de crianças na outra coluna, porque são as duas grandezas que eu estou relacionando. Litros de leite, quantidade de crianças. Veja bem, bastante paciência. Eu sei que você já está tão acostumado a fazer isso e eu peguei essa questão fácil. Você deve estar falando, pô, Robson, tá viajando aí, tá explicando muito minuciosamente e não precisa. Precisa. Porque os conceitos que eu estou dando para você agora numa questão fácil, as próximas vão ser mais difíceis. Se você não compreender ela na fácil, na difícil, você não vai sair do lugar. Então lembra, descobriu as grandezas ao ler o problema, relacionou a tabelinha que eu montei ali com cada uma das grandezas em uma coluna, escreveu os números, cada um embaixo da sua grandeza e relacionados diretamente com a outra grandeza. Ó, o 8 está relacionado com 20, porque 8 litros são necessários para 20 crianças. O X está relacionado com 35, porque a quantidade X de litros vai ser necessário para alimentar 35 crianças. Até aí tudo jóia, não tá? Então, o primeiro passo é montar a tabela. Montar a tabela corretamente para relacionar as grandezas. Agora, o segundo passo, que muita gente esquece, é verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu vou até escrever aqui, ó. Verificar a proporcionalidade. Beleza? Verificar a proporcionalidade. Robson, como é que eu verifico isso? Da seguinte maneira, fazendo a pergunta em relação ao problema. Pensa, se 8 litros de leite são necessários para alimentar 20 crianças, se eu aumento a quantidade de crianças, ó, aumentei. Vou até botar uma setinha para baixo aqui, ó, na direção do aumento. Aumentei a quantidade de crianças. Você acha que vai ser necessário também aumentar a quantidade de leite ou você acha que vai diminuir a quantidade de leite necessária? Responde para mim. É óbvio, né? Quanto mais crianças, mais leite eu preciso. Então eu coloco a setinha na mesma direção, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Quando as duas vão para a mesma direção, eu coloco as setinhas na mesma direção para dizer que as grandezas estão diretamente proporcionais uma à outra. Beleza, Robson, isso eu já sabia, é óbvio. Não, não é tão óbvio assim, você vai ver. E quando eu descubro a proporcionalidade, eu vou para o terceiro passo. E o terceiro passo é montar a proporção. O que é isso, Robson? Eu não sei o que é proporção. Galera, proporção
é a igualdade entre duas frações. Então, como é que eu monto a proporção quando as grandezas são diretamente proporcionais? É só você pegar as duas unidades da mesma grandeza, colocar na mesma fração. As duas unidades da outra grandeza, colocar na outra fração. Pegou a visão? Se elas são diretamente proporcionais, é só copiar aqui. Beleza? Se fosse inversamente proporcionais, olha o que você ia ter que fazer. Montar a proporção invertendo uma delas. Então, vamos supor que a quantidade de crianças fosse inversamente proporcional. Você ia escrever assim, ó, 8 está para x, e aí eu inverto aqui, ó, 35 vai para cima e o 20 vai para baixo. Pegou a visão? Se fosse inverso, eu estou dizendo para você que eu preciso inverter uma das frações. Tá beleza até aí? Bom, e como é que eu continuo a minha conta agora? É o quarto passo, que eu vou botar aqui, ó, atrás de mim. Só vou sair da tela para escrever. O quarto passo é o que eu chamo de fazer o vapo. Que é isso, Robson? Vapo? O que é isso? É isso aqui, ó. Vapo. Vapo. Multiplicar em cruz. Multiplicar cruzado. Que é isso aqui, ó. 8 vezes 35 igual a 20 vezes x. Tranquilo? Olha lá. 20 vezes x, 20x, igual outro braço do vapo, 8 vezes 35. Tranquilo? E por último, que é o quinto passo, você precisa resolver a equação. Esse é o último passo. Depois que tu fez o vapo, tu resolve a equação. Tranquilo? Tranquilinho, tranquilinho? Lembra, como é que é fazer o vapo? Olha só, vou fazer de novo para você que está perdida ou está perdido aí, ó. O vapo é a multiplicação cruzado. Você escolhe qual dos braços do vapo você vai fazer primeiro. Eu gosto de fazer sempre primeiro o braço que tem o x. Então, ó, primeiro braço, ó, 20 vezes x, 20x. Aí, depois que fez o primeiro braço, você coloca o sinal de igual e faz o segundo braço, 8 vezes 35. É assim que a gente faz. Beleza? Deu para entender esse passo a passo aqui? Eu vou usar ele em todos os problemas de hoje. Mas lembre-se, você só pode fazer o vapo depois, ó, do passo 2, que é verificar a proporcionalidade. Robson, mas eu não preciso montar a proporção. Olha para esse passo 3 aqui. Eu sei fazer o vapo sem montar a proporção. Aqui, ela já está montada. É só fazer assim, não é? É só fazer assim. Mas eu só faço o vapo aqui direto, sem montar a proporção, se as grandezas forem diretamente proporcionais. Se não forem, eu não vou fazer o vapo assim. Tá beleza? Olha só, se eu faço o vapo assim, dá a mesma coisa, sem montar a proporção. Olha só como é que dá a mesma coisa. 20 vezes x, 20x, é igual a 8 vezes 35. Tá suave? Então agora é só terminar resolvendo a minha equação. Vamos lá? Você já deve ter achado a resposta aí, né? Se achou, coloca para mim aí no chat só para eu saber se você tá tranquilão. Tranquilona. Vamos. Ó, 20x, 8 vezes 35. Ó, 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 3, 24. 24 com 4, 28. Passo o 20 para o outro lado dividindo. E agora é só eu dividir para encontrar o valor do x. Repara que se você não sabe resolver isso aqui, você está precisando assistir a minha aula lá de equação do primeiro grau, que tem aqui no canal, hein? Vai lá assistir. Ó, cortei o zero, 28 dividido por 2, 14. Então, o x, ó, que era a quantidade de litros de leite necessário, é 14. A alternativa correta da número 1 tá lá, letra C, de corretíssimo. Foi tranquilo? Essa foi fácil, então eu vou dificultar, hein? Vou botar uma um pouquinho mais pesada. Escreve para mim aí enquanto eu bebo uma água, só para eu saber em qual nível vocês estão. Quem achou fácil, bota hashtag fácil. Quem achou média, bota hashtag média. Quem achou difícil, bota hashtag difícil. Bota para mim aí.
Suave? Vamos seguir então. Já vou para a segunda, hein? Vamos lá. Segunda questão é do ano de 2023. Vamos para a leitura juntos. Sempre, galera, lembra, a prova tá chegando. Você tem que saber fazer prova, tem que saber fazer questão. Não pode perder muito tempo fazendo a questão. Não pode ocupar muito espaço da prova. E, consequentemente, você precisa ler com muita atenção para que você não perca nem tempo nem espaço. Beleza? Então vem comigo, olha aqui. Ângela vai de sua casa até o trabalho caminhando e demora 15 minutos para percorrer 900 metros de distância até lá. Se ela caminhar com velocidade 50% superior à que vai ao trabalho, quanto tempo Ângela levará para percorrer a distância de 4,5 quilômetros? Galera, repara que essa questão aqui não está relacionando apenas duas grandezas. Veja bem, a Ângela está caminhando para ir para o trabalho e ela demora 15 minutos para percorrer 900 metros. Então eu tenho tempo, 15 minutos, e a distância, que é 900 metros. Aí depois ele fala em velocidade. Diz que a Ângela aumenta a velocidade dela em 50%. O que isso vai implicar? Pensa, se ela caminha mais rápido, ela vai demorar menos tempo. Já está pensando no problema? E aí, consequentemente, ela vai caminhar uma distância maior em menos tempo. Mas repara que eu estou vendo três grandezas: velocidade, distância e tempo. Então, eu precisaria montar três grandezas. Pegou a visão? É uma regra de 3 composta. Sim ou não? Eu tenho tempo, distância e velocidade. Então eu teria uma regra de 3 composta. A pergunta dele é, conta aqui atrás de mim, ó. Quanto tempo, Ângela vai demorar para percorrer uma distância de 4,5 quilômetros? Essa já é uma questão um pouquinho mais difícil de regra de 3, que eu tenho certeza que você deve ter achado fácil, mas na hora de fazer você se embanana todo, se enrola e não consegue fazer. Vem comigo que eu vou destrinchar ela e vou transformar ela numa regra de 3 simples para você, da seguinte maneira, veja bem. Olha só. Primeiro, eu consigo calcular a velocidade da Ângela. Qual é a velocidade? Como eu calculo a velocidade de uma pessoa? Assim, a distância percorrida, que a gente chama de ΔS, dividido pelo tempo gasto, que a gente chama de ΔT. Então, a velocidade da Ângela nada mais é do que o espaço que ela percorreu, que é 900 metros, dividido pelo tempo que ela demorou, que é 15 minutos. Então, metros, minutos. Beleza? Ah, Robson, mas velocidade é quilômetro por hora. Mentira. Velocidade pode ter qualquer unidade de medida, porque velocidade é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Assim, eu consigo calcular a velocidade da Ângela. E é assim que eu vou fazer. Vamos lá. Como é que eu faço agora? É só dividir 900 por 15 e dar a minha resposta. 900 dividido por 15. 90 por 15 dá 6. Sobra 0. Esse 0 já baixa direto para a resposta. Acabou. Então eu digo que a Ângela percorre 60 metros por cada minuto. Reparou que depois de dividir, eu escrevo um número de resultado aqui e coloco metros por minuto, porque eu dei a distância em metros e o tempo em minutos. Se eu desse a distância em quilômetro e o tempo em horas, aí a minha velocidade seria quilômetros por hora. Tudo bem? Então já sei a velocidade que a Ângela percorreu. Então veja bem, agora você escolhe como você vai fazer isso. Se a velocidade dela era 60 metros por minuto e ele falou que ela aumentou a velocidade dela em 50%, você consegue saber a segunda velocidade da Ângela, não consegue?
Vou chamar aqui, ó, de velocidade da Ângela 2. Porque se ela aumentou 50%, pensa, 60 metros por minuto é a velocidade. Quanto que é 50% de 60 metros? Não é a metade? Então ela aumentou em 30 metros por minuto. Ela aumentou, ou seja, a nova velocidade dela é 60 mais 30, 90 metros por minuto. Isso quer dizer que ela, a cada minuto ela percorre 90 metros. Viu como é que eu descobri a velocidade dela? Tranquilo? Posso continuar? Então vamos embora. Agora eu vou montar a minha regra de 3, agora que eu já raciocinei o problema, que eu consegui entender como funciona o problema. Veja bem, eu quero descobrir quanto tempo a Ângela vai levar para percorrer a distância de 4,5 quilômetros. Tá bom? Então pensa, quanto tempo ela demorou? Vou botar aqui as grandezas. Tempo, a gente já descobriu que eram 3. Tempo, distância e velocidade. Vou apagar essa conta aqui, tá bom? Velocidade. Então, ó, tempo, distância e velocidade. Agora vamos escrever as informações que nós temos. Ó, ela demora 15 minutos para percorrer uma distância de 900 metros, beleza? E a velocidade dela é 60 metros por minuto. Tranquilo? Ela quer saber quanto tempo ela vai demorar para percorrer uma distância. Ó, aqui está em quilômetros, então eu preciso passar para metro. Cara, 4,5 quilômetros é igual a 4.500 metros. Galera, de quilômetro para metro é só multiplicar por 1.000. 4,5 vezes 1.000 dá 4.500. Beleza? E a velocidade nova dela é de 90. Olha lá, montei a minha regra de 3 composta. Tranquilo? E agora, Robson, você falou no anterior que você conseguia resolver isso, olha só, você falou na questão anterior que regra de 3 simples era fácil, mas e a regra de 3 composta eu não sei resolver. Você vai aprender agora a resolver a regra de 3 composta. O passo a passo é muito parecido com aquele que a gente fez aqui no anterior. Ó, primeiro, montar a tabela, acabamos de montar. Segundo, vamos verificar a proporcionalidade. Terceiro, montar a proporção. E agora você não vai conseguir fazer, ó, o vapo direto, vai ter que montar a proporção. Quarto, que tá aqui atrás de mim, fazer o vapo, você vai ter que fazer. E quinto, resolver a equação. É o mesmo passo a passo. Então vem comigo. Ó, montamos a tabela. Agora nós vamos verificar a proporcionalidade. Mas repara, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a regra de 3 é composta, pode anotar isso aí no seu papel para você nunca mais esquecer. Quando a regra de 3 é composta, você já vai colocar a setinha para baixo. Opa! Sempre na grandeza que tem o valor desconhecido. Pode anotar isso aí, vou até repetir. Sempre que a regra de 3 é composta, você já vai colocar a setinha para baixo na grandeza que tem o valor desconhecido. E repara, você vai comparar grandeza por grandeza com essa daí que está com o valor desconhecido. Você não vai comparar nenhuma grandeza que não tem valor desconhecido entre si. Robson, explica melhor? Explico. Olha aqui. Você vai comparar a distância com o tempo, para saber se é diretamente proporcional, e vai comparar a velocidade com o tempo. Nunca comparar a distância com velocidade. Escreveu isso? Então escreve aí. Colocou a setinha para baixo na grandeza que tem o valor desconhecido. Compare as outras grandezas com ela. Com ela que tem o valor desconhecido. Nunca compare grandezas que tenham todos os valores conhecidos. Pegou a visão? Isso é o que você tem que fazer para nunca mais errar a regra de 3. Você não pode errar a regra de 3. Até apaguei o valor ali que não era para eu pagar. Vou até colocar de novo. Era 90. Beleza? Então olha lá. Vamos lá. Vou comparar agora com vocês. Vamos raciocinar o problema. Vou comparar a distância com o tempo.
Então pensa, esquece a velocidade, eu não quero saber da velocidade, estou comparando distância com o tempo. Pensa, é a Ângela, ela está caminhando, esquece a velocidade, está caminhando. Quanto maior a distância que ela percorrer, a velocidade, ó, esquece a velocidade. Quanto maior a distância que a Ângela vai percorrer, mais tempo ela vai gastar ou menos tempo ela vai gastar? Fala para mim aí em voz alta. Quanto maior a distância, mais tempo ela gasta. Então elas são diretamente proporcionais. Aí você vai lá e bota a setinha na mesma direção na grandeza da distância. Porque distância e tempo são diretamente proporcionais. Pegou a visão? Agora você vai para velocidade e esquece a distância. Esqueceu. Velocidade e tempo. Pensa. Ângela está caminhando a 60 km por hora. Se ela aumentar a velocidade dela, ela vai precisar de mais tempo para chegar no objetivo ou ela vai precisar de menos tempo? Pensa. Fala alto aí que eu não escutei. Muito bem. Quanto mais rápido ela for, quanto maior a velocidade, menos tempo ela gasta. Então são inversamente proporcionais. Ah lá, eu boto a minha setinha ao contrário. Tranquilo? Então, ó, voltando aqui no slide anterior de novo. Ó. Calma aí que eu não tô conseguindo voltar. Agora vai. Agora vai. Ah, não vai. Vou voltar aqui mesmo. Agora foi. Olha lá. Depois que eu verifiquei a proporcionalidade, eu vou para o passo 3, que é montar a proporção. Então agora, olha como é que monta a proporção de uma regra de 3 composta. Ó, assim, ó. Presta atenção. Não são 3 grandezas? Você vai fazer assim, ó. Uma fração, sinal de igual. Outra fração, sinal de vezes. E outra fração. Sempre. Pode gravar isso. É para decorar. Não fica pensando no porquê agora, não. É para decorar. Se tiver 3 grandezas, é uma do lado de cá, sinal de igual, e 2 do lado de lá se multiplicando. Óbvio, se tivesse 4, é uma do lado de cá, sinal de igual, e 3 do lado de lá se multiplicando. Beleza? Tranquilo? Tá, e como é que eu monto agora, Robson? Qual a grandeza que eu coloco aqui desse lado do igual? Sempre você vai colocar a grandeza que tem um valor desconhecido. Por isso que eu deixei ela destacada. Então você vai colocar lá, ó, do jeito que está, o 15 e o x. Vou até pintar de amarelo. 15 e o x colocamos lá. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho? Tudo bem, suave. Então agora, como é que você vai escrever as outras? Galera, se tiver com a setinha na mesma direção, você só escreve, ó, 900 e 4.500. Se tiver com a setinha na direção contrária, você inverte, ó. 60 está em cima, vai para baixo. 90 está embaixo, vai para cima. Pegou a visão? Tranquilo? E você achando que regra de 3 era fácil, né? Você precisa saber montar isso. Depois que tu aprende, cara, você vai fazer qualquer questão de regra de 3, não vai errar mais nenhuma. Pode ter 10 grandezas, você nunca mais vai errar. É só seguir esse algoritmo, só seguir essa fórmula de bolo, só seguir esse passo a passo em todas que você não erra nenhuma. Tá beleza? E agora, daqui pra frente, lembra qual era o passo? Ó, o passo era esse, ó. Montar a proporção que a gente montou, o passo era o 4 que tá atrás de mim, ó. Fazer o vapo. Então vamos lá. Ó, vamos lá. Só que para fazer o vapo, eu tenho que ter 2 frações. Como a regra de 3 é composta, antes de fazer o vapo, você precisa resolver essa multiplicação. Então, ó, 15 sobre x eu repito e vou fazer essa multiplicação. De baixo vezes de baixo, de cima vezes o de cima. Ou, se você for esperta e tiver assistido as minhas aulas anteriores, você pode simplificar a fração antes, ó. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 1 zero de cima com 1 zero de baixo. Beleza? Então eu fico com 9 vezes 9, 81 em cima. Embaixo, 45 vezes 6, ó. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Tranquilo? Aqui eu ainda consigo simplificar antes de fazer o vapo, para não perder tempo.
Ó, eu vou dividir por 9. Aqui vai dar 81 dividido por 9, 9. 270 dividido por 9 dá 30. Beleza? Tranquilo? Já simplifiquei um pouquinho. Já fica mais fácil de continuar. Vamos lá, ó. Agora eu tenho 15 sobre x é igual a 9 sobre 30. Ó, faz o vapo agora. 9 vezes x, 9x. Já vou sair da frente para não te atrapalhar. Calma aí que meu teclado não tá querendo passar. Segura aí. É bom que tu vai pensando. Deixa eu ver se agora vai. Não foi. Segura aí. Agora sim. Beleza. Pronto. Olha lá. Depois de fazer o vapo, faz o vapo e resolve a equação. Agora tá suave. Vou apertar o 3, vou sair da tela. Sair. 9 vezes x, 9x. Igual 15 vezes 30. 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Olha lá. X igual a 450. O 9 vem para cá dividindo. Agora é só dividir para fechar. 45 dividido por 9, 5. Deu 50. E o que significa esse 50? Ó, não é o tempo? O tempo não está em minutos? Então a alternativa correta, olha eu voltando para a tela, a alternativa correta é a letra C, 50 minutos. Fala comigo. Agora, antes de eu passar para a questão 3, fala comigo. Tá difícil ou não tá? Você achando que regra de 3 é fácil. E até é, tá? Mas você precisa decorar esse passo a passo. Galera, essas próximas questões, eu só vou repetir esses conceitos e esse passo a passo que eu dei para vocês. Então, a dica que eu dou para vocês que devem estar desesperados aí, se vocês estiverem desesperados. Se tiver fácil, tá ótimo. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: anota esse algoritmo aí, esse passo a passo. Passo 1, identificar as grandezas. Passo 2, posso até voltar para você, ó. Vou voltar a tela ali, ó. Aqui, ó. Passo 1, montar a tabela, que é identificar as grandezas e montar a tabela. Passo 2, verificar a proporcionalidade. Aí tu bota as setinhas, né? Se é diretamente, se é inversamente. Passo 3, ó, montar a proporção. Passo 4, ó, fazer o vapo. E se a regra de 3 for composta, tem que multiplicar um lado primeiro antes de fazer o vapo. E passo 5, que está aqui, é resolver a equação. Dito isso, você já tem condições de fazer todas as outras. E é isso que eu vou fazer com vocês agora, aplicando o passo a passo. Beleza? Vamos juntos, então? Então, vamos embora. Bom, questão 3, também do ano de 2022. Um escritor, inspirado para finalizar sua mais recente obra, consegue escrever 20 páginas por dia, com uma carga horária de 6 horas. Assim, se ele planeja finalizar um livro que possui 250 páginas no prazo de 12 dias, trabalhando de forma igual todos os dias, com qual carga horária diária ele deverá trabalhar? Meu jovem, minha jovem, meu futuro servidor, minha futura servidora, vocês são jovens, não vem falando que é velho não, porque vocês não são não. Vocês são jovens e vão ser servidores. Escutei um amém? Escutei um amém? Amém. Serão servidores. E vai ser nesse concurso agora, do dia 28, se eu não me engano, né? Que vocês vão fazer essa prova e vão passar. É só se dedicar, sem medo. Faz questões, treina, que vai passar na prova. Lida a questão, você precisa primeiro montar a tabela. E para montar a tabela, você precisa saber quais são as grandezas. Com a primeira linha, com a primeira frase, primeira oração, sei lá como é que fala isso em português, o Léo que me perdoe, que ele não veja essa live para ele não me criticar depois. Quais são as grandezas? Na primeira oração ali, você já consegue dizer, ó, ele quer finalizar a sua mais recente obra. Escreve 20 páginas por dia, trabalhando 6 horas por dia. Então, eu tenho 3 grandezas. Quantidade de páginas, quantidade de dias, quantidade de horas. Então, eu vou escrever isso agora, ó, para montar a minha tabela. Quantidade de páginas,
Vou até escrever aqui embaixo para a gente aproveitar mais o espaço. Quantidade de páginas, quantidade de dias, quantidade de horas. Essas são as 3 grandezas. Ah, Robson, eu aprendi a fazer regra de 3, mas eu nunca montei a tabela não. Mas monta, treinando, monta, porque aí você vai se acostumar a saber quem são as grandezas. Não vai precisar voltar para ler o texto de novo para perguntar se é diretamente ou inversamente proporcional. No treinamento você faz isso. Na prova você já vai montar a tabela na sua cabeça. Você não vai precisar montar isso na prova, tá? Então agora no treinamento a gente monta. Montei a tabela, vamos para as informações. 20 páginas por dia, então é a cada dia, trabalhando 6 horas por dia. Agora vem para a segunda informação. Ele quer finalizar um livro de 250 páginas com o prazo de 12 dias e ele quer saber quantas horas ele precisa trabalhar por dia. Galera, escrevi a minha tabela, esse é o passo 1. Feita a tabela, eu identifico a grandeza que tem o valor desconhecido. Ela vai ficar lá na minha proporção antes do igual. Lembra? Já até botei aqui, ela montadinha para mim, que vai ficar antes do igual. Beleza, agora, lembra? Próximo passo, verificar a proporcionalidade entre as grandezas. Então, já botei a setinha para baixo. Vou perguntar agora. Vamos lá. Veja bem. Esquece a quantidade de páginas. Pensa nos dias e nas horas. Vamos comparar. Estou escrevendo um livro. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para terminar de escrever o livro? Pensa, estou escrevendo um livro. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para escrever? Se você respondeu vai precisar de menos dias, você está corretíssimo. Por quê? Se eu trabalhar mais horas por dia, eu gasto menos dias, porque eu vou acabar antes. Então, são menos dias necessários. Então, dias e horas são inversamente proporcionais. Beleza? Esse é o X da questão. O mais difícil que faz vocês errarem a questão é essa comparação entre as grandezas, que você tem que fazer corretamente. Tá beleza? Então, matamos a quantidade de dias. Vamos agora esquecer os dias e comparar horas e páginas. Pensa, eu estou escrevendo um livro em uma quantidade de dias que não me interessa qual. Pensa, se eu aumentar a quantidade de páginas que eu quero escrever, eu vou precisar de mais horas trabalhadas ou de menos horas trabalhadas? Pensa. Quanto mais páginas, eu vou precisar de mais horas. Entende? Você pode perguntar ao contrário também. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou escrever mais páginas ou menos páginas? Mais páginas. Então, as duas são diretamente proporcionais. Pegou a visão? Então, agora que eu já comparei a proporcionalidade, eu vou montar a minha proporção. Se são 3 grandezas, 3 frações. Uma antes do igual e 2 depois. Lembra que antes do igual é sempre a que tem o valor desconhecido. 6 sobre x. Belezinha? Agora eu vou para as outras duas grandezas. Lembra, se a setinha está na mesma direção, eu só escrevo a fração. Se a setinha está em direção oposta, eu tenho que inverter a fração. Então, vamos lá. 1 sobre 12 está na direção oposta. Então, eu coloco 1 embaixo, o 12 em cima. Beleza? 20 e 250 está na mesma direção. Então, 20 permanece em cima e o 250 embaixo. Se você me perguntar assim, Robson, mas as outras grandezas, qual que eu começo escrevendo? A 1 sobre 12 ou 20 sobre 250? A quantidade de dias eu escrevo primeiro ou a quantidade de páginas? Galera, tanto faz, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Então não faz diferença. Se você quiser começar escrevendo 20 sobre 250 aqui e depois escrever 12 sobre 1, vai dar a mesma coisa. Não precisa ter medo. Tá beleza? Bom, se já montamos a proporção, o próximo passo seria fazer o
vapo. Porém, como ela é uma regra de 3 composta, antes de fazer o vapo, eu preciso transformar essa multiplicação em uma fração só. E aí eu já vou simplificando. Olha lá, cortei. 12 vezes 2, lá ele, 24. 25 vezes 1, 25. Tranquilo? Agora eu vou lá e faço o vapo. Ó. 24 vezes x, 24x, igual a 6 vezes 25, que é 150. Beleza? Ó, 6 vezes 5, 30, vão 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 150. Tranquilo? Então agora o 24 vai para o outro lado dividindo. Vai dar 150 dividido por 24. Temos que fazer essa conta. Vamos lá. 24. Vamos ver se dá por 6. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 2 vezes 6, 12. 13, 14. 1, 4, 4. Sobrou 6. Beleza? Tranquilo? Então agora eu vou lá e divido. Continuo. Coloco o 0 e coloco a vírgula. Tranquilo? Continuo dividindo. Ó, 2 vezes 24, 48. Vão sobrar 12. Suave? Agora, para continuar minha conta, eu coloco 0 e o primeiro 0 sempre equivale a vírgula. Se a vírgula já está lá, o primeiro 0 eu não faço nada. Continuo dividindo. 120 por 24 dá 5. E aí, 5 vezes 24 é 120. Sobrou nada. Então, esse resultado aqui quer dizer 6,25. E como é a quantidade de horas, deu 6,25 horas. Aí, meus futuros servidores, vocês olham para as alternativas. Vejam lá. Existe essa alternativa? 6,25 horas? Não existe. Tá vendo? Mas tem muita gente que o dedo vai coçar, vai vir aqui e vai marcar a letra C. Porque acha que vírgula 25 quer dizer 25 minutos. E não é. Não é. Não cometa esse erro. Presta atenção. 6,25 quer dizer que são 6 horas, porque é a parte inteira. Mas 0,25 horas não quer dizer, não é igual a 25 minutos. Não é igual. Você não pode cometer esse erro. 0,25 horas não é igual a 25 minutos. Robson, como é que eu faço isso? Você faz isso da seguinte maneira, veja bem. Vou pagar essa conta aqui para não ficar tudo embaralhado aqui na sua tela. Você vai fazer o seguinte, pode usar a regra de 3 de novo. Ó, 1 hora equivale a 60 minutos, 0,25 horas vai equivaler a quantos minutos? X. E aí, essa regra de 3 é sempre diretamente proporcional. É só fazer o vapo. 1 vezes x, x, que é igual a 0,25 vezes 60. Então, ou você faz a regra de 3, ou você já faz direto essa conta. Ó. 0,25 de hora é só multiplicar 0,25 por 60. Se eu quisesse descobrir 0,30 de hora, é só pegar o 0,30 e multiplicar por 60. Tranquilo? Então vamos lá agora para a gente descobrir realmente quanto que equivale em minutos 0,25. Olha lá, como é que eu multiplico o número de decimais? Esquece a vírgula e multiplico o número normalmente. Ó. 0 na resposta. 6 vezes 5, 30. Isso aqui não é riscar não. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então agora, depois que eu multipliquei 60 por 25, eu conto o total de casas e boto na resposta. Ó, 1, 2, 1, 2. Beleza? Tranquilo? Então agora você já sabe que 6 horas e 6,25 horas, deixa eu organizar aqui, é exatamente igual a 6 horas e 15 minutos, que está corretamente representado pela alternativa B de bola. Beleza, meu jovem, meu futuro servidor, minha futura servidora, já matamos 3. Tudo bem? De boa? Vou fazer mais uma para a gente finalizar essa live de hoje, hein? Vamos lá? Vamos montar essa juntos aqui.
Nem perdi muito tempo te perguntando sobre aquela, porque eu já quero fazer mais uma. Depois, se você tiver com dificuldade, assista a live de novo, beleza? Olha lá. Em uma construtora, cada pedreiro consegue construir individualmente um muro de 100 metros em 2 dias. Então, ó, cada pedreiro quer dizer que um constrói um muro de 100 metros em 2 dias. Já vi 3 grandezas. Tá ligada? Tá ligado? Então agora eu continuo. Ó. Considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros dessa construtora se mantém constante, quantos dias serão necessários para que 4 pedreiros consigam construir juntos 6 muros de 75 metros? Pensa. Lembra do passo a passo? Primeiro passo. Fiquei grande. Primeiro passo. Montar a tabela com as grandezas. Segundo passo. Qual é? Comparar a proporcionalidade entre as grandezas. Terceiro passo. Montar a proporção. Quarto passo. Fazer o vapo. E se for regra de 3 composta, antes de fazer o vapo, multiplica um lado da igualdade. Quinto passo, resolver a equação. Já tem que estar com isso na mente. Então agora a gente já vai seguir esse passo a passo. Quais são as grandezas que vocês identificaram aí? Pensa. Pedreiro que querem construir muros e tem uma quantidade de dias para construir. Você deve estar pensando, pô, Robson, mas falou que é 100 metros em 2 dias. Depois falou que quer construir 6 muros de 75 metros. Galera, construir 6 muros de 75 metros é só multiplicar 6 por 75 e você vai saber o total de metros que tem que ser construído. Então, antes de ficar achando que tem mais grandezas que o habitual, que realmente tem, faz essa conta. Ó. Construir um de 75, mais um de 75, mais um de 75. É só você ver qual é o total. Ó, 6 vezes 5, 30. Com 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Então, na verdade, construir 6 muros de 75 metros é a mesma coisa que construir 450 metros de muro. Dito isso, você já identificou as grandezas, que agora eu nem vou escrever, para você ver como é que fica diferente se você não montar a tabela. Veja bem, ó, um pedreiro vai construir individualmente 100 metros de muro em 2 dias. Ela quer saber, 4 pedreiros construindo 450 metros vão precisar de quantos dias? Olha só como é que fica muito mais difícil você saber comparar as grandezas se você não coloca a tabelinha com os nomes. Mesmo que você tenha preguiça, mesmo que você não tenha espaço na prova, pelo menos abrevia para você saber, ó, aqui é a quantidade de pedreiros, aqui é a quantidade de metros de muro e aqui é a quantidade de dias necessários para construir. Beleza? Novamente, identificando a grandeza que está com valor desconhecido. Nela, eu coloco já a setinha para baixo e agora eu vou comparar cada uma delas. Pensa comigo. Esquece os pedreiros que estou trabalhando. Vamos comparar os metros do muro com a quantidade de dias. Pensa, se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou conseguir construir mais metros de muro ou menos metros? Quanto mais dias, mais metros de muro serão construídos. Então, elas são diretamente proporcionais. Setinha na mesma direção. Agora, esquece os metros. Vamos pegar a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias para construir o muro. Beleza? Então, vamos. Veja bem. Ó, tem um muro para ser construído. Quanto mais dias eu tiver para construir, eu vou precisar de menos pedreiros ou de mais pedreiros. Quanto maior o meu prazo, eu preciso de menos pedreiros, porque eu tenho um prazo mais largo, não é? Então já sei que é inversamente proporcional. Se você tiver dificuldade de ver assim, muda a pergunta. Ao invés de perguntar para os dias, pergunta para os pedreiros. Pensa bem, pedreiros e dias para construir o muro. Se eu tenho mais pedreiros,
trabalhando para construir o muro, eu vou precisar de mais ou menos dias para construir isso. Pensa, quando tu quer acelerar uma obra, o que tu faz? Não é contratar mais pessoas para que a obra ande mais rápido? Então esse é exatamente o raciocínio. Quanto mais pedreiros, menos dias. Então são inversamente proporcionais. Galera, regra de 3 composta na prova da Consulplan, sempre também é muita coisa, mas 90% das questões caem em regra de 3 composta e com uma grandeza inversamente proporcional. Pelo menos uma. Tem que ficar muito esperto nisso para vocês não caírem na pegadinha. Tá bom? Se você seguir o passo a passo, você nunca vai errar. Então, dito isso, agora que eu comparei, eu vou montar minha proporção. Ah lá, um igual e do outro lado as outras duas, já que são 3 grandezas. Coloco a grandeza do x antes do igual e vou para as outras. Setinha na mesma direção, escrevo os números exatamente como estão. Setinha na direção contrária, eu preciso inverter. O 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. Beleza? Antes de começar, eu já simplifico esse 0 com esse aqui. E agora eu já faço a minha multiplicação do lado de lá. 4 vezes 10, 40. 45 vezes 1, 45. Beleza? Agora eu faço o vapo e parto para o abraço. Se liga, 40 vezes x, 40x, igual 2 vezes 45, 90. Tranquilo? Passo 40 para o outro lado dividindo, 90 dividido por 40. X é igual, ó, cortou o 0, deu 9 dividido por 4. Para finalizar essa conta, ó, antes de terminar, eu já olho para as alternativas ali. São todas contas com vírgula. E eu quero a quantidade de dias. Ele poderia fazer você transformar para dias e horas, mas ele não quis colocar. Então você acha que o resultado da divisão já vai dar sua resposta correta. Olha lá, 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, sobra 1. Coloco o 0, acrescenta a vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Sobrou 2. Beleza? Acrescento 0 e o primeiro 0 equivale a vírgula, então não faz nada. 20 dividido por 4, 5. Sobrou nada. Então a alternativa correta está lá na letra C. Essa é a resposta correta da número 4. Beleza, galera? Ó, só para você não ficar com um gostinho de quero mais, eu deixei para vocês aqui, ó, para vocês praticarem mais a questão 5 e deixei também com gabarito. O gabarito fica sempre aqui, ó, no cantinho da página, para que vocês treinem mais uma questão. Tudo bem? Façam essa questão, treinem essa questão. Afinal de contas, tua prova está chegando aí. Você não pode perder tempo. Tudo bem, galera? Então, por hoje é só. Vou finalizando essa live aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu até passei um pouquinho do tempo, mas porque esse assunto é muito importante. E muita gente boa despreza a regra de 3, achando que é muito fácil, muito tranquilo. E aí, quando cai questão de regra de 3 composta na prova, erra. Então, precisei trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês pudessem não só relembrar, mas aprender corretamente o que porventura possam não ter aprendido. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. E eu vou encontrar vocês na próxima live da semana que vem. Ó, não esquece, se você não me segue ainda, se você não segue a Gisele, melhor dizendo, o Mais Aprovação, aperta o botão aqui, ó, já se inscreva aqui no canal Mais Aprovação, já ative as notificações, deixa seu comentário aqui, compartilha essa live com outros alunos, com outros amigos, com outros parentes, quem quer que seja. Esse canal aqui tem muito conteúdo bom para vocês, tem live todos os dias, então é importante que vocês compartilhem para dar mais likes aqui, trazer mais ouvintes, telespectadores, sei lá como é que vocês se auto-intitulam, tá beleza? Trazer mais gente aqui para que a gente possa ajudar. E se vocês quiserem, se tirem vontade, também me sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram ou no TikTok. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui então. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!